Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Dani Guilherme e hoje eu vou falar 3 dicas para você conseguir estudar agora nessa época de quarentena. Eu separei algumas dicas, mas antes eu gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte. Gente, não adianta a gente tentar achar que nós estamos num período de férias pelo fato de da gente não estar indo para a escola, tá? Ou a gente não tá indo pra faculdade, ou a gente não tá indo pro cursinho. Na verdade, tudo isso tem um preço. Então, mesmo que você fique em casa sem fazer nada, futuramente você vai sim precisar dessas matérias. Até pelo motivo de que a matemática, ela é uma matéria que ela é cumulativa, ou seja, em algumas outras matérias, se você lê parte delas, você consegue entender ali na frente. A matemática, se você não entender, ela é como se fosse a construção de um prédio. Se você não entendeu o primeiro andar, não tem como você pular para o segundo e para o terceiro andar. Então, você precisa se preparar bem. Então, assim, não só pelo fato dos estudos em si, ou na hora de fazer alguma prova, a gente tem que levar em consideração de que, para sempre, ali, pelo menos até a faculdade, dependendo do curso que você for fazer, você ainda não vai conseguir se livrar da matemática, mas durante muito tempo você vai sim precisar, nem que seja para prestar um vestibular. Então não tem como fugir disso. Sem ela você não passa de ano, enfim. Tem tudo isso que você vai precisar realmente de entender a matéria. E aí, mas não pensando somente na parte teórica, não somente pensando na parte de escola, mas pensando sim no seu aprendizado. Você vai precisar da matemática para outras coisas na sua vida, ela facilita a sua linha de raciocínio lógico, enfim. E aí, eu tô vendo muitos alunos negligenciar essa parte. Como assim? Fica em casa, não aproveita o tempo disponível. Eu vejo que essa questão da gente ter aula online, ela está forçando o aluno a ser autodidata. Ou seja, acabou aquela história de que eu sou ruim numa matéria porque a culpa é do meu professor. Gente, isso não existe. Sinceramente, vocês estão com o mundo inteiro nas mãos, quando eu falo de internet, e é o mundo inteiro sim, e lá você tem a opção de escolher o seu melhor professor. Então, por exemplo, você está estudando determinada matéria da matemática, vamos supor que você está estudando equação do segundo grau, e o seu professor passou lá uma aula online em função da quarentena, e você não entendeu nada que ele está falando. Gente, é só você entrar na internet, escrever equação do segundo grau e procurar um outro professor que atenda a sua expectativa. Que ele tenha uma linguagem que você entenda. Porque, na verdade, não é o professor que é ruim. Na verdade, é porque, às vezes, a didática de um professor, ele consegue fazer com que uns alunos entendam e outros não. E é normal. Tem gente que gosta da minha didática, tem gente que tem mais dificuldade com a minha didática. Então, a culpa não é do professor, isso vai de aluno para aluno. E já que você tem toda a internet nas mãos, aproveita esse momento para você procurar o melhor professor que você se identifica na didática e aprenda, gente. Porque, na verdade, o aprendizado, ele não é para mim, professora. Eu já sei como que faz, eu já sei os caminhos. Na verdade, o aprendizado é para você, aluno. Então, a forma como você vai fazer isso é que vai definir o jeito que você vai entender. Então, assim, gente, já que você tem toda essa ferramenta nas mãos, vamos aproveitar para vocês realmente serem autodidatas. Professora, o meu professor, ele mandou uma lista imensa pra gente fazer agora. Eu sei, gente, que tem muita coisa, mesmo na quarentena, que vocês têm que realmente produzir, e eu vou falar o porquê disso. E aproveita esse momento, então, para buscar outras formas de vocês estudarem, outros professores, outras teorias, outros livros. Vocês têm tempo de sobra agora para isso, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero falar a respeito dessa quarentena são 3 dicas que eu vou dar aqui hoje, que vocês precisam aproveitar a quarentena para se desenvolver. Porque, por exemplo, foi na quarentena que o Newton, ele conseguiu desenvolver a teoria da gravidade. Foi nessa dele ficar sozinho que ele conseguiu observar mais
e ver como que funcionava, e aí ele revolucionou a ciência, por exemplo. Então aproveita essa época da quarentena para você se desenvolver. Tem muitos cursos gratuitos na internet, muitos cursos. Procura uma área que você gosta. Por exemplo, se você gosta de desenhar, procura um curso de desenho e aperfeiçoa nisso. Agora, cuidado para vocês não matarem todo o seu tempo com algumas coisas que não vão te acrescentar em nada. Por exemplo, se você ficar todo o tempo aí no videogame, você vai atrasar tanto na sua parte de aprendizado e aquilo não vai te acrescentar em absolutamente nada. Eu não quero ser chata, nem estou só a mãe de vocês para ficar aqui pagando algum sermão para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é que isso tem um preço mesmo, e é real, tá? Se você não se desenvolver, a hora que você voltar para a escola, você vai estar completamente burro. E é assim que funciona. Bom, nessa quarentena, gente, eu vejo que o principal problema dos alunos é na questão da organização. Porque a gente fica um pouco perdido. Tem gente que fica tão aéreo que não sabe nem que dia da semana que é, não sabe, a gente perde inclusive o horário. Então, o nosso maior desafio é realmente poder fazer a nossa organização. Então, a minha dica de estudo, ela vai em cima dessa organização. Então, a dica número 1, olha só. Essa eu acho que é a principal, porque quem já trabalha em casa, quem já estuda em casa, já está acostumado com a rotina de casa. Agora, quem não está acostumado com a rotina de casa, estranha muito. A principal é no seu momento ali de estudo, você esquecer que está em casa. Então, a primeira coisa, tirar o pijama. Porque o pijama, ele traz, o seu corpo, ele já entende que é a hora dele descansar. E, gente, a hora do descanso, ele é à noite. Durante o dia, você realmente precisa produzir. Então, acordou, tenta não mudar tanto a rotina de quando você estava em sala de aula. Por exemplo, acordou, vai tomar um banho, ou se não vai praticar algum exercício físico, quem já fazia isso. Ou quem estudava de manhã, já toma um banho, põe uma roupa confortável, mas que não seja uma roupa de ficar em casa. Que a roupa de ficar em casa, ela acaba fazendo com que o seu corpo entenda que aquele momento não é o momento de produzir. Isso é muito ruim para vocês. E aí, com o pijama também, parece que a gente perde um pouco a noção do tempo. E aí você não começa a não ter obrigações e você já começa a se perder na organização. E aí, dentro dessa organização, dentro da dica 1, você deve estabelecer um horário para o estudo, tá? Então, por exemplo, hoje eu vou estudar matemática. Estabeleça um horário específico, né? E aí você vai lá na sua família. Eu sei que esse também é um dos desafios de outros alunos, porque às vezes fica em casa, aí o pai fica pedindo algum tipo de favor, a mãe fica pedindo algum tipo de favor, aí o cachorro late, aí o irmão quer brincar, alguma coisa nesse sentido. Mas se você tiver uma organização, você vai chegar lá no seu pai, na sua mãe, vai falar o seguinte: pai, mãe, olha só, do horário tal ao horário tal, eu vou estudar matemática e eu preciso da colaboração de vocês para eu conseguir estudar. E você vai colocar, às vezes, um foninho de ouvido, alguma coisa ali para você tirar a sua distração, e você vai tirar aquele momento. Você realmente precisa de ter uma rotina. A falta de rotina é um dos principais motivos para os alunos não conseguirem dar continuidade nesse estudo. Então, dica número 1, tenha rotinas. A dica número 2 que eu tenho para dar para vocês é para vocês seguirem um roteiro de estudos. Algumas escolas já disponibilizaram esse roteiro, acho que a maioria delas. E aí eu aconselho você a seguir, por exemplo, hoje eu tenho que estudar matemática, português e ciência, sei lá. E aí você vai separar, esse é o horário da matemática, tal a tal. Esse é o horário de português, esse é o horário de ciências. O que eu vou estudar dentro da matemática? Você já pode separar isso em tópicos já, que seria o que o professor ia fazer com você em sala de aula. Separa ele em tópicos, vê quais seriam as aulas que você iria desenvolver naquele dia, e aí aconselho você a tirar todas as distrações de perto de você. Inclusive, o celular, ele deve ficar em modo avião. Porque, gente, não adianta. O celular, assim como o computador, a internet em si, principalmente o celular, o WhatsApp, as distrações. A gente tem ali um excesso de informações. Então, esse excesso de informações, ele vai fazer com que você
perca realmente o foco, que você não consiga, às vezes você tá ali desenvolvendo uma linha de raciocínio, alguma coisa, alguém te manda um WhatsApp, e aí aquilo, como você tá sozinho, não tem ninguém ali pra ficar brigando, ei menino, desliga o celular, não pode usar o celular aqui dentro, e aí você já não tem esse hábito de ficar sem o celular, você acaba realmente tirando a sua atenção ali do seu exercício, e aí vai pro celular. O que eu faço? E eu faço isso real, assim, às vezes eu quero ler um livro, eu não quero que ninguém me atrapalhe, eu coloco, por exemplo, um cronômetro de 20, 25 minutos, aí eu faço uma leitura, dou uma pausa de 5 minutos para tomar uma água, às vezes, sei lá, até para brincar com meu cachorro mesmo, 5 minutos para dar uma tranquilizada, olho no celular, mas por 5 minutos e eu retomo aqueles estudos. Então, gente, modo avião, né, no momento do estudo. E se vocês conseguirem ter essa rotina, eu tenho certeza que futuramente vocês terão facilidades com várias outras coisas, sabe? Porque ter disciplina já não vai ser um problema para você. Na verdade, eu vejo isso tudo assim, uma forma de você se forçar a ter disciplina. E às vezes, gente, o nosso sucesso na nossa vida profissional, principalmente, ela vai depender do nível de disciplina que você tem com você mesmo. Às vezes, o seu sucesso com você mesmo, seu sucesso pessoal, seja com, sei lá, o seu corpo ou qualquer outra coisa, tudo vai depender da disciplina que você tem com você mesmo. Então é assim, se nessa época da quarentena você realmente fazer um esforço, no começo tudo parece ser um pouquinho mais difícil, mas se você consegue transformar essa disciplina em rotina, você consegue resultados em qualquer área da sua vida. Então estabeleça rotinas e disciplina. Não vou ligar meu celular. E não vou ligar mesmo, gente. E não vai custar nada. Você vai tirar 20, 25 minutos só para pôr no modo avião, porque aquilo não vai te acrescentar em mais nada, aquilo só vai te atrapalhar, tá? E a dica número 3 que eu tenho para falar para vocês é para você conhecer a sua forma de estudar. Uma das vantagens também de vocês estarem passando por esse período é a questão de você se auto-observar. Por exemplo, eu fico muito irritada em estudar 100% do silêncio. Eu gosto de música, mas não pode ser qualquer tipo de música. Até quando eu estou preparando aula, eu coloco, por exemplo, no YouTube, música para aumentar a produtividade, por exemplo, ou música para aumentar a concentração. E eu coloco, pelo menos, aí eu sei que aquilo, ele faz elevar a minha concentração ali em até 15%. Então, observa qual é o seu tipo de estudo, como que você consegue absorver melhor aquela matéria e você segue essa rotina, tá? Não entendeu a lista ou a explicação do professor? Gente, busque outras fontes. Use a internet ao seu favor. Pesquisem, tem muitas coisas boas. Você não precisa ficar com aquela dúvida e você não tem mais a desculpa de que o meu professor é bom ou o meu professor é ruim, ok? Bom, pra gente finalizar essas 3 dicas, porque a gente ainda tem algumas matérias para eu passar para vocês, eu tenho para falar para vocês que o nosso aprendizado, ele vem a partir de 3 formas. São 3 formas. Primeiro, a forma visual, ou seja, você precisa realmente ver aquilo que está estudando, visual mesmo. Inclusive, na matemática, eu aconselho vocês a fazerem desenhos, por exemplo, para auxiliar. Você sai do abstrato e vem para o visual. Tudo que a gente vê é mais fácil, tá? A forma auditiva, ou seja, escutar videoaulas, entender o professor, é uma forma da gente aprender. E a forma sinestésica. Sinestésica é o sentir, é o fazer mesmo, tá? Ou seja, para aprender você precisa ver, você precisa ouvir e você precisa fazer. São 3 pontos, 3 pilares do aprendizado. E aí, o intervalo é muito importante para você não ter um excesso de informação ali nesse momento do estudo. Você precisa dar um intervalo, você precisa parar, mas não pode ser um intervalo muito longo, senão você vai, até você voltar, né, e ter de novo esse momento de concentração, isso às vezes pode te atrapalhar. Então, intervalos, pelo menos a cada meia hora, um intervalo de 5, 10 minutos no máximo, para tomar uma água, para dar uma respirada e continuar os estudos. Mas o mais importante, gente, é o fazer, tá? Por isso que às vezes o professor, ele passa muitos exercícios, ele passa muita lista, porque a ideia ele viu o conteúdo, ele ouviu a minha explicação e agora ele precisa fazer, ele precisa tentar, tá?
Bom, e assim eu finalizo então essa primeira parte que eu separei para vocês. E agora nós vamos falar a respeito de dízimas periódicas. Então, vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vocês vão aprender tudo sobre dízima periódica. Vou escrever com a minha caneta nova aqui, ó. Então, hoje nós vamos... Peraí. Ó, eu tô chique agora, cadê? Hoje nós vamos falar a respeito de dízima periódica. Gente, nossa, ficou muito feio isso aqui. Vou tentar diminuir minha linha para ficar bonitinho, vamos ver, ó. Aí, então hoje a nossa aula é sobre dízima periódica. E aqui a minha caneta, fazer um bonitinho assim, ó. Aí, pra quem gosta de enfeitar caderno, né, gente? Então, hoje nossa aula é sobre dízima periódica. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, vamos começar pelos conceitos. Gente, o que é dízima? Dízimas são números infinitos. Vocês já devem ter visto alguns números que eles têm reticências. Ou seja, eles não têm fim mesmo. Então, dízima periódica, eles são números infinitos e que têm períodos. Como assim? Por exemplo, se eu tenho 0,14, eu tenho um período de 14. Se eu tenho uma dízima de 0,66666, o meu período é de 6. Então, eu tenho aqui, são números infinitos. Vou escrever toda a matéria aqui junto com vocês. Quem quiser acompanhar com caderno é melhor, porque você precisa ver, ouvir e fazer, tá? Então, são números infinitos. Então, aqui, ó. Opa. Então, são números infinitos. E periódicos, ou seja, tem período. Números infinitos e periódicos. Faltou um acento aqui, ó. Beleza. E aí, eles vão entrar num conjunto de uma galera que eu acho muito legal, sempre tô falando de conjunto com vocês, que são o conjunto dos números racionais. Vou fazer rapidinho, racionais. Eu vou fazer aqui rapidinho um resumo do que seriam esses números racionais. Gente, olha só. Quando eu tenho número racional, os números, eles foram divididos em alguns tipos de conjuntos, tá? Então, a gente agrupou. Cada um teve de acordo com o tipo de número, ele estava dentro de um conjuntinho. Então, meu primeiro conjunto aqui é o conjunto N, que eu chamo de números naturais. Os números naturais são todos aqueles que vão de 0 ao infinito positivo. Os números que você aprendeu em sala de aula. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito positivo. Aí, depois, eu tenho aqui, ó, um outro conjunto, inclusive, que o natural faz parte dele. Esse aqui é o conjunto Z, que eu chamo ele do conjunto dos números inteiros. Inclusive, fala os inteiros, para você não esquecer mais. E o conjunto dos números inteiros, ele vai incluir do 0 ao infinito positivo, que está aqui dentro dele, e do 0 ao infinito negativo. Então, números inteirinhos, positivo e negativo, tá? E aí, eu tenho outro conjunto, que é esse aqui, ó, que é o conjunto Q. É justamente aqui, no conjunto Q, que estão as dízimas periódicas. Quem que faz parte do conjunto Q? Eu tenho do 0 ao infinito positivo, que são os naturais, do 0 ao infinito negativo, que são os inteiros, e aqui ele vai acrescentar as frações, os números decimais, que são aqueles números que têm vírgula, e as dízimas periódicas, ou seja, os números infinitos e que têm períodos. Depois, eu tenho aqui esse conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto I, que são dos irracionais. Aqui são as dízimas não periódicas, ou seja, são números infinitos, só que eles não têm um período definido, e as raízes inexatas. E aqui eu tenho um conjuntão que abrange toda essa galera, que inclui todo mundo, que é o conjunto R, que são dos conjuntos dos números racionais.
Isso aqui tudo para você entender que quando a gente está falando de dízima periódica, a gente está falando desse conjunto Q aqui, ó, tá? Que são os números racionais. Eu não sei se vocês já tiveram que fazer alguma coisa que a solução era assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X, tal, tá? Amor? Wesley? Bom, e aí a gente tem uma fração. A gente tem uma fração que vai gerar essa dízima periódica. Por exemplo, se eu dividir algum número, cadê aqui? Se eu dividir, se eu dividir um número pelo outro, e aí na hora da divisão, ele for dar um número decimal que não tem fim. E aí, isso é uma fração que a gente chama de fração geratriz, tá? Então, vou escrever aqui, ó, fração geratriz. Fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Então, ela gera Amor, chama ele. É a fração que gera a dízima periódica. Então, fração geratriz é a fração que vai gerar essa dízima periódica. E hoje nós vamos descobrir como que a gente transforma a dízima periódica numa fração, tá? Então, eu tenho aqui dois tipos de dízimas. A primeira é a dízima periódica simples. Então, eu tenho aqui, ó, a dízima periódica simples. Gente, a dízima periódica simples significa que a repetição, ou seja, o período que a gente chama de período, ele vem logo depois da vírgula, tá? Ou seja, se eu tenho aqui, vamos supor, exemplos, eu tenho aqui, ó, 0,123, 123 reticências. Isso significa que o meu período é o 123 e ele vem logo depois da vírgula. Isso é dízima periódica simples. Eu tenho outra forma também de representar essa dízima, que é colocar o 0,123 e uma barra em cima, que é para indicar que aquele ali é o período, tá? A próxima eu tenho, por exemplo, 1,4444. Mais uma vez, aqui nesse exemplo, vocês estão vendo que o período, ou seja, a repetição, ela vem logo depois da vírgula. E do mesmo jeito, a gente consegue aqui, ó, 1,4 e uma barra em cima para representar esse período 4, tá? Mais um exemplo, eu tenho aqui 6,35, 6,35. Ou seja, nosso período está logo depois da vírgula, novamente. E aí, como que a gente pode representar? 6,35 e coloca uma barrinha em cima do período. Então, gente, são todos exemplos de dízimas periódicas simples. A gente tem um outro tipo de dízima também, que é a dízima periódica composta. Então, essa aqui é a dízima periódica composta, ou seja, depois da vírgula vem um número e ele não vai ser do período, tá?
Então, peraí. Eu vou ter depois da vírgula determinado número e ele não vai ser. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 9,145 555. Ou seja, depois da vírgula não vem um período, vem um número qualquer, e aí sim, que depois é que vem o período. Então, o que a gente chama de dízima periódica composta. Outro exemplo, 0,23333. Tá vendo? Depois da vírgula, então, a gente aqui não tem um período, a gente tem um número e depois o período. Mais um exemplo, 2,48515151. O nosso período nesse caso aqui é 51 e 48 é um número que vem depois da vírgula. Então, entre a vírgula e o período, você vai ter outro número qualquer, tá? Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. Por que a gente tem que separar nessas duas? Porque a forma de resolver ela, de transformar ela numa fração, é diferente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó... Agora, nós vamos transformar essas dízimas em fração geratriz. Então, transformar a dízima periódica em fração geratriz. Como que a gente faz isso? Bom, aqui, gente, aí eu tenho que separar. Então, eu vou começar pela dízima periódica simples, tá? Então, aqui eu vou começar pela dízima periódica simples. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou identificar o período que tem depois da vírgula. Por exemplo, vou pegar até os exemplos que eu coloquei anteriormente. Então, eu vou pegar aqui, ó. 0,123. Para eu transformar, eu vou colocar o meu período, que vem logo depois da vírgula, que nesse caso aqui é o 123. E embaixo eu vou colocar quantos... Eu tenho 3 casinhas, então a quantidade de casinha eu vou pôr o número 9. Então aqui vai ser 9, 9, 9. Se você for lá na calculadora e colocar 123 dividido por 999, vai dar 0,123, 123, 123, tá? Outro, eu coloquei aqui, ó, 0,5555, 3 pontinhos. Como que a gente resolve isso? Eu vou colocar aqui o meu período, que nesse caso aqui o meu período é o 5, e a quantidade de algarismos, o 5 ele só tem um, então aqui na mesma quantidade a gente vai colocar o 9, bem simples. Outra dízima periódica, eu vou colocar aqui, ó, 0,14, ou seja, o meu período é 14 e eu tenho 2 casinhas, então você vai colocar 99, só isso, tá? E por último aqui, o último exemplo, eu tenho 542 1 5 4 2 1 5 4 2 1. Ou seja, o nosso período aqui, ele é 5.421. Quantos novos nós vamos colocar? 4 novos, ó. 1, 2, 3, 4, tá? E assim a gente finaliza e assim a gente transforma. Tem que tomar muito cuidado em alguns números que podem ser simplificados, ou seja, você pode reduzir essa fração mais ainda. Por exemplo, 123 aqui,
E o 999, ele divide por 3. Então, você teria que fazer a divisão por 3 e colocar a resposta. Sempre tem que simplificar a fração, ou seja, sempre tem que reduzir essa fração, tá? Bom, agora nós vamos fazer... Não, ainda continuando na linha de raciocínio de dízima periódica simples, só que aí eu trouxe alguns exemplos e que antes da vírgula existem alguns números e ele vai diferenciar um pouco na forma de executar. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, até vou mudar de cor. Se eu tenho aqui, ó, 41,2222, a gente já sabe, isso aqui significa o quê? Que eu tenho 41 inteiros, então você vai pôr 41, mas agora sim, a diferença, que é o que é depois da vírgula, você vai usar a regra da dízima periódica. Você tem ali um período, né, que é o 2, e o 2 só está ocupando uma casinha, então vai dar 2 nonos. Ou seja, 41 ele vem separado, são 41 inteiros mais 2 nonos. E aí, como é que você vai fazer isso? Isso aqui é soma envolvendo fração. Você tem que fazer o MMC. Entre 1 e 9 aqui vai dar 9. 41 dividido por 1, 9 dividido por 1 vai dar 9, vezes 41 vai dar 369. Mais 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, essa nossa resposta vai ser 371 dividido por 9. Se você fizer certinho aqui essa divisão, vai dar justamente 41,22222, tá? Outro exemplo pra gente fixar. Eu peguei até aqui, ó, 3,14. Como que a gente faz isso? O 3 é inteiro, então deixa ele aqui. Mais, coloca a regra aqui agora, que é o 14, que é o nosso período, e 2 casinhas, ou seja, 99. Tem que fazer, aqui você vai escolher ou MMC, cruzadinha, enfim. Aqui você escolhe o que você vai fazer, mas é soma envolvendo fração. Eu vou fazer por MMC, porque entre 1 e qualquer número vai dar o MMC dele. Então, aqui vai dar 99. 99 dividido por 1 vai dar 99, vezes 3 vai dar 297. E 99 dividido por 99 vai dar 1. 1 vezes 14, mais 14. E aqui vai dar 311 dividido por 99. E essa é a resposta. Outro exercício que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui 3,555. E reticências, né? Vou mostrar que é dízima periódica. O que vocês vão fazer? 3 mais... Aqui agora, o 5 é o período. Ele só tem uma casinha, então 5 nonos. Vai fazer o MMC... Entre 1 e 9 vai dar 9. 9 dividido por 1 aqui embaixo vai dar 9. 9 vezes 3, 27. 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5. E aqui a nossa resposta vai ser 32 nonos, tá? E para finalizar essa fixação da dízima periódica simples, que realmente é bem simples, você só tem que ter atenção e o conhecimento da teoria, que eu tenho aqui, ó, 51,123, 123, 123. Opa! Então, aqui reticências, né, porque mostrar que é a dízima periódica. Então, aqui eu tenho 51 mais 123, que é o nosso período, dividido por 999. Vou fazer aqui um MMC, então vou colocar aqui 999. 999 dividido por 1 vai dar 999, vezes 51 vai dar 50.959. Já fiz pra gente não perder tempo com a matemática básica. Mais 999 dividido por 1, 999 dividido por 999 vai dar 1.
mais 123, né? Só relembrando aí, soma envolvendo fração. Então, aqui, se eu somar, vai dar 51.072 dividido por 999. Quer tirar a prova real? Faz isso aqui na calculadora e ele vai voltar a dar 51,123, 123, 123. Pra gente finalizar, eu vou falar agora sobre como que a gente vai transformar a dízima periódica composta, ou seja, entre a vírgula e o período, ele tem um númerozinho ali no meio dele. Como que a gente transforma a dízima periódica composta em fração geratriz, que é a fração que gerou esse número, tá? Como que a gente faz isso? Ó, deixa eu até mudar de cor aqui. Então, agora nós temos a dízima periódica, só que composta. Como que faz isso, professor? Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 0,1777. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar o número depois da vírgula, exatamente, aliás, eu vou pegar o número até acabar o período, tá? Ou seja, eu só não vou repetir o período. Por exemplo, aqui eu tenho 0,17777, ou seja, se eu for até o último número que não começa a repetir o período, é o 17. E aí eu vou diminuir aquele cara que tá me atrapalhando, que tá entre a vírgula, que fez ele se tornar, que é este 1 aqui, ó. Então, eu vou diminuir o 1. Aí, do mesmo jeito, o nosso período aqui, ó, é o 7. Então, o 7, ele só tem uma casinha. Você vai continuar dando uma casinha pra ele. Só que agora você vai dar um 0 justamente pro cara que tá entre a vírgula e ele. Como eu só tenho uma casinha, aqui vai dar 90. Nós vamos fazer mais para fixar esse exercício. Então, aqui vai dar 16 90avos. Só que aqui, gente, eu vou começar até a praticar para vocês terem o hábito de sempre simplificar essas frações. Então, se eu já tô vendo que é par em cima e par embaixo, eu já posso dividir aqui por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8, e 90 dividido por 2 vai dar 45. E essa é a resposta. Se eu dividir 8 por 45, vai dar 0,17777, tá? Próximo exemplo aqui, pra gente continuar, coloquei aqui, ó, 3142 4242. Ou seja, para a gente transformar isso aqui numa fração geratriz, você vai acabar exatamente, inclui o número que faz o período, mas você não repete o período. Então, ele começa a repetir aqui, ó, 42, 42, 42, o primeiro 42 entra. Você vai escrever o número dali para trás. Então, eu vou colocar aqui, ó, 23.142. E aí, vou até apagar essa parte aqui. Aí. E aí, vocês vão diminuir o número que não entra dentro do período, aquele que não repete. Então, eu tenho 2,3142424242 não entra. Então, você vai diminuir pela galera que não repete, que vai ser o 231. Dividido por... Opa. Aí, dividido por... Agora, 42, eu tenho duas casinhas. Então, eu vou dar 2 noves para ele. Então, 99 primeiro. E depois da vírgula tem duas casinhas também, que são essas aqui, que eu vou acrescentar com 00. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 22.910 dividido por 990. 0 em cima e 0 embaixo eu posso cortar. E a nossa resposta vai dar 2.291 dividido por 99, tá? Pra gente continuar, deixa eu ver se vai pro lado, vai.
aqui, que eu acho que o espaço não vai dar, se bem que eu posso usar o lado de cá. Aí. Pra gente continuar, usar o lado de cá. Aí. Outro exemplo aqui. 0,23555 reticências. Ou seja, me dá o número até onde acaba o período em que ele não vai se repetir. Então, eu quero ele até aqui, ó. Então, vai ficar 235. Vou tirar a parte que não entra no período. Aqui, nesse caso, é 23. Menos 23. Eu quero a quantidade de casinhas que faz o período. Nesse caso, é só o 5. Uma casinha, eu dou um 9 para ele. E aí, eu quero a quantidade de casinhas que ocupa a parte que não é do período e está depois da vírgula. 23 são duas casinhas, então 0, 0. Então, se eu diminuir aqui, vai dar 212 dividido por 900. Opa, já vi aqui que é par. Então, nesse caso aqui, a gente pode simplificar em cima e embaixo por 2. 212 dividido por 2 vai dar 106. 900 vai dar 450. Posso simplificar por 2 novamente. E aqui vai dar, vou até pôr a resposta embaixo, 53 e 225. E essa aqui é a nossa resposta. E pra gente... não, eu trouxe, tem mais 2 exemplos, então vamos fazer. Esse aqui, ó. Vou fazer mais pra cima. Aí. Coloquei um número maior aqui, que vai ser 2,473212121. Coloquei de propósito mesmo. Reticências. Ou seja, primeira coisa, repetir o número até onde não começa a repetição do período. Então, aqui, ó, 2,473212121. Então, 2 do 1 repete, mas inclui só o primeiro. Você só não vai incluir a repetição. Então, aqui eu vou colocar, ó, 247.321. Vou tirar a parte em que não inclui o período, que ele só vai até aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui 2.473. E agora, o período, eu vou dar os 9 para ele. O período eu tenho 2 casinhas, então, 99. E aqui, a parte de não período tem 1, 2, 3, 4... Aliás, 1, 2, 3, né? Porque esse aqui já inclui período. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Isso, é um número grande mesmo. Se eu diminuir aqui, vai dar 244.848 dividido por 99.000. Nesse caso, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. E aqui vai dar 122.424 dividido por 49.500. Novamente, para em cima e para embaixo, eu posso dividir por 2. Que vai dar 61.212 dividido por 24.750. Isso que eu tô fazendo, gente, de dividir por 2, eu estou tornando essa fração irredutível. Ou seja, eu vou dividir, eu vou reduzir ela até não poder mais. Então, isso é uma fração irredutível, que é a mesma coisa de simplificar a fração, tá? Então, aqui vai dar 30.606 dividido por 12.375. Aí, eu vim e só não dá para em cima para embaixo. Então, não pode por 2 mais.
Aí eu vim e somei os algarismos, 3 mais 0 mais 6 mais 0 mais 6, depois eu somei os de baixo. E eu verifiquei que tanto em cima quanto embaixo eu consigo dividir por 3. Então eu tenho que fazer. Isso aqui chama critério de divisibilidade. Então aqui vai dar 10.102, não, 10.202, e aqui vai dar 4.125. Aqui a gente já não divide mais e essa é a resposta. Um pouquinho longa, mas vale a pena. E pra gente finalizar com chave de ouro, eu peguei o mais simples também, pra gente não ficar aí só nos mais difíceis, que é 1,41111, tá? Como que a gente faz isso? Repete o número até onde começa o período. Então, aqui eu tenho 141. Aí o 1, agora eu vou lá pra repetição, vou dar um 9 pra ele, porque ele só ocupa uma casinha. E depois da vírgula, só tenho 4, então aqui vai dar 90. E aí, e aqui eu não posso esquecer de tirar aquele cara que não está no período, ou seja, se eu pegar aqui, ó, o 14 não está no período, então eu vou tirar 14, aqui vai dar 127 dividido por 90, e essa é a nossa resposta. Então, é isso, nossa matéria de hoje. Então, hoje nós falamos de 3 dicas de estudos para vocês não pararem. Muito cuidado com essa quarentena. Vocês não podem realmente deixar com que a preguiça, né, com que toda essa falta de vontade de produzir, porque tá em casa, que isso seja desculpa para você não estudar. O preço que vocês vão pagar vai ser alto, e eu falo isso não como professora, mas como amiga de vocês. Vocês precisam continuar. Aproveita esse momento, faça um curso diferente, faça um curso de desenho, faça um curso de artesanato, faça um inglês, algo que seja importante para você, e você aproveita esse momento realmente para estar aí com os melhores professores que vocês têm disponíveis. Já não é desculpa mais, meu professor é horrível, meu professor não explica direito, agora tá tudo nas suas mãos, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e um beijo.